Olá, no vídeo de hoje eu apresentarei a vocês algumas curiosidades literárias barra fofocas. Eu, como uma leitora assídua, eu gosto muito de saber também da vida dos escritores, não somente da sua obra. Então estou sempre procurando por aí alguma notícia ou alguma informação extra, porque às vezes também isso nos ajuda no entendimento do livro que nós lemos. Mas de forma geral é porque eu sou muito curiosa mesmo também. Talvez um pouco fofoqueira. A primeira curiosidade é sobre um livro que eu gosto muito. O nome dele é Um Conto de Natal, do Charles Dickens. E há um personagem nessa história muito específico chamado Scrooge. Ele é, inclusive, o protagonista. Ele é um senhorzinho ali muito avarento, que vive para o trabalho e que só pensa em ganhar dinheiro. E aí, na véspera de Natal, o espírito do ex-sócio dele vem assombrá-lo, junto com outras coisinhas mais, para tentar mostrar ao Scrooge que há mais coisas na vida, inclusive coisas muito mais importantes do que o dinheiro. Ok, mas qual que é a curiosidade daí? A curiosidade é que esse personagem, Scrooge, ele inspirou o personagem Tio Patinhas, o tio do Pato Donald. E eu, quando era criança, eu lembro que eu assistia muito esse desenho. E quando eu li o livro, eu também gostei muito da história. E é engraçado porque eu gostava quando eu era criança do Tio Patinhas. Depois, quando eu já era adulta, eu li o livro e gostei muito dele. E eu só fui descobrir muito tempo depois que um estava vinculado ao outro. A segunda curiosidade que eu gostaria de contar para vocês é um pouco trágica, mas também um pouco engraçada, e é, sobretudo, um fato histórico. Olavo Bilac, um contista, jornalista e poeta brasileiro que foi muito importante para a sua época e ainda hoje é bem reconhecido, protagonizou o primeiro acidente de carro no Brasil. E o pior não é nem isso, o mais engraçado é que o carro estava a 4 km por hora, ou seja, muito devagar. E na verdade isso aconteceu porque muitas pessoas naquela época, elas não sabiam ainda como dirigir, nem tinham a menor noção. Então era muito comum que as pessoas se acidentassem tanto dirigindo, ou que as pessoas ficassem nervosas quando vissem um carro vindo e aí acabavam se jogando na frente deles sem querer. Então vários acidentes ocorreram assim no Brasil naquela época. Mais precisamente em 1897. A terceira curiosidade é bem simples, bem básica, mas quando eu descobri, para mim foi uma surpresa, porque de fato consideramos Clarice Lispector uma das maiores escritoras brasileiras, mas ela não nasceu no Brasil e sim na Ucrânia. Então, bem interessante, porque de fato ela se reconheceu como brasileira, ela se via como uma escritora brasileira, porque ela morou quase toda a sua vida aqui, mas Brasil não é o seu local de nascimento. E a quarta curiosidade é sobre a Academia Brasileira de Letras. Vocês sabem ou já pararam para se perguntar qual foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras? Bem, foi ela, Raquel de Queiroz, autora de O 15, autora de Memorial de Maria Moura, e depois a segunda mulher a ingressar na Academia de Letras foi a Diná Silveira de Queiroz, que era prima da Raquel. Porém, podemos dizer que as mulheres só ingressaram na academia tanto tempo depois dela já ter sido criada, devido ao regulamento que proibia que mulheres entrassem na Academia Brasileira de Letras como membros. Tanto que Júlia Lopes de Almeida, que era uma escritora consagrada de sua época, não pôde ser eleita como uma das ocupantes da cadeira por ser mulher. E então o seu marido, que também era escritor, mas que nem chegava perto da qualidade da obra dela, acabou ocupando uma cadeira, já que ela não poderia. Agora, falando de Stephen King, mudamos da água para o vinho nessas curiosidades para agradar todo o público. Stephen King teria um livro proibido. Como assim? Bem, deixa eu explicar. Não é um livro que foi proibido pelo governo ou algo assim. O livro, na verdade, ele foi retirado do mercado editorial a pedido do próprio autor Stephen King. Isso porque uma pessoa que leu o livro, ela comete um massacre e ela diz ser inspirada nesse livro. E depois, outra
pessoa foi e fez a mesma coisa, isso tudo na realidade. Então várias pessoas morreram por causa dessas duas pessoas, até onde se tem registro, porque pode ser que outros jovens também tenham se influenciado nesse livro para cometer atos violentos, mas o que se sabe são sobre esses dois. Então, após isso, esses criminosos, eles explicaram que eles teriam se inspirado nesse livro e o Stephen King, ele ficou muito abalado e ele decide tirar esse livro de circulação. É claro que muitas pessoas conseguem ter acesso a ele ainda, mas ele não é vendido de forma lícita, digamos assim. E nesse sentido, outra curiosidade e outro livro bem polêmico capaz de ter influenciado várias mortes foi Os Sofrimentos do Jovem Werther do Goethe. Esse livro, ele causou uma onda de suicídios em massa, então as pessoas liam esse livro, no qual o personagem reflete muito sobre o suicídio e as pessoas eram altamente influenciadas por meio daquela linguagem, por meio daquele drama dele, por meio de toda a sua história e acabavam sendo tocadas tão profundamente que elas cometiam suicídio. Então nós vemos aí dois poderes também negativos da literatura. Agora, uma curiosidade um pouco alegre no meio dessas tragédias, que é sobre a mulher mais traduzida na literatura, e ela é a Agatha Christie, que está em terceiro lugar no ranking dos escritores mais traduzidos do mundo, sendo ela a única mulher nesse ranking. Agatha Christie só fica atrás da Bíblia e de Shakespeare. Isso na história de vendas de livros de forma geral, tanto de ficção quanto de não ficção, enfim, acoplando todos os gêneros. Mais uma curiosidade que me deixou assim um pouco perplexa quando eu descobri, mas é interessante mencionar para que nós possamos refletir melhor sobre ela e sobre a visão que nós brasileiros temos de certos assuntos. Bom, sabe o livro Dom Casmurro de Machado de Assis, frequentemente trazido à tona naquele debate, será que ela traiu ou não traiu, quando se refere a Capitu? Pois é, vocês acreditam que esse livro ele foi lido por mais ou menos 100 anos, com todo mundo acreditando que o livro era sobre um homem que contava como ele foi traído? Ou seja, dava-se a entender que essa traição era de fato algo verídico. Então, em nenhum momento durante esses 100 anos se questionava, de fato, pelo menos no que se tem registro, de que talvez a Capitu não tivesse traído. Então, as pessoas liam um livro naquela época achando que era uma traição e ponto, não tinha essa dúvida. Só 100 anos mais tarde, depois da publicação do livro, é que uma teórica norte-americana chamada Ellen Caldwell escreve um artigo pensando esse texto ali em relação a Otelo de Shakespeare, onde nós temos uma morte, o marido mata sua esposa acreditando que ela tinha traído ele, mas na verdade ela não tinha traído. Então essa teórica faz uma relação dos dois livros e diz que essa possibilidade de Capitu não ter traído o Bentinho era tão válida quanto a possibilidade dela ter traído, pois afinal o narrador não tem provas e também o escritor não chegou a afirmar em momento nenhum que houve de fato uma traição. Agora uma curiosidade que eu vou até precisar de um reforço aqui para lembrar os números. Bem, o maior livro do mundo mede 4 metros e ele tem 50.560 páginas. Ele é escrito na língua alemã e ele é fruto de um concurso literário de textos de crianças. Seu nome eu não vou arriscar falar, porque é um nome em alemão, né? Mas ele é fruto aí da autoria de crianças que participaram, então, de um concurso. 50.560 páginas. Será que os jurados, eles chegaram, de fato, a eleger algum, assim como vencedor? Porque daí eles teriam que ler tudo isso? Acho que não. Mais uma curiosidade triste e uma curiosidade um pouco insólita também, é que Álvares de Azevedo previu o ano de sua morte. Então, ele começou a notar que alguns colegas do seu curso de Direito, eles morreram um por ano quando estavam no 5º ano do curso de Direito. Então, ele começou a pensar que quando ele chegasse no 5º ano, ele é que seria o colega que iria morrer. Então, ele observou que todo ano um colega assim do grupo morria. E por algum motivo, ele acreditava que ele seria a pessoa que morreria nesse ano. E, de fato, ele morreu exatamente no 5º ano do curso de Direito, como ele previu.
E isso pra mim foi surreal quando eu descobri. Bom, pessoal, essas foram as nossas 10 curiosidades barra fofocas literárias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, curtam o vídeo, também se inscrevam no canal e comentem aqui pra mim qual curiosidade te surpreendeu mais. E também, se você sabe alguma outra curiosidade literária e quer compartilhar comigo, eu vou adorar saber. Aí, se vocês gostarem, eu posso fazer uma parte 2, porque eu sei muitas fofocas literárias. Vou deixar de recomendação aqui para vocês 2 vídeos que têm uma temática bem parecida com eles. São vídeos sobre assuntos mais leves dentro da literatura, porque eu sei que nem todo mundo gosta tanto de resenha, mas aqui nesse canal eu também produzo um conteúdo literário mais de entretenimento, além do conteúdo mais analítico. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo.